Lucas capítulo 19, apenas um versículo, versículo 7. A Escritura diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Era dessa forma que Zaqueu era conhecido em Jericó. Agora nós sabemos que a palavra diz que Zaqueu ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam imposto dos judeus. Eles trabalhavam para os romanos. Então, para um judeu, ver um outro judeu cobrando imposto deles, era inaceitável. Eles eram considerados como traidores. E o profeta prega pelo menos 3 mensagens falando sobre Zaqueu. Quem é Jesus? Ele havia de passar por ali. Zaqueu, um homem de negócios. E aqui nessas 3 mensagens, o irmão Brana faz um drama da vida de Zaqueu. Ele menciona, dando nome à esposa de Zaqueu, chamando para ela de Rebeca. E ali ele coloca, o irmão Brana, nessas mensagens, todo o caminho que Zaqueu levou para se encontrar com Jesus. Agora, irmãos, um judeu, ele não precisa aceitar como um cristão, eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador e é batizado. Judeu nasce judeu. Um israelita nasce israelita. Não é uma religião. É a natureza deles. Só que Zaqueu não era considerado um judeu por causa da profissão dele. Ele era considerado um pecador. Ele tinha amigos, falsos amigos, que davam tapinha na costa dele, mas por causa daquilo que Zaqueu podia oferecer a ele. Mas o irmão Brana fala que a esposa de Zaqueu, Rebeca, ela estava crendo em Jesus. Ela sabia que Jesus era o profeta, o Messias, que havia sido profetizado para se manifestar naqueles dias. E o irmão Brana diz que ela então começou a orar em favor de Zaqueu. E nessa mensagem, quem é Jesus? O profeta diz assim: ele fala: agora nós verificamos, bem cedo, nosso pequeno personagem saiu de mansinho da cama, vestiu as melhores roupas, você sabe, um manto fino, acertou a barba, seus cabelos, e Rebeca olhou por debaixo das cobertas e o vê. Ela sabe na mesma hora que algo está acontecendo. Assim ele vai de mansinho até a janela e olha e vê, e ela está olhando, acordada. Não, ela não estava acordada, conforme ele pensou. Ele ergueu a cortina, olhou para fora, o dia já está raiando, de modo que ele se aprontou todo. Vejam, se você põe a orar-se por alguém,
algo passa a suceder. A oração de Rebeca estava se manifestando, estava sendo atendida. O profeta diz: é aí onde nós falhamos, amigo, e não oramos. A oração é a nota fundamental. Pedi e recebereis. Não tendes porque não perdides. Não pedis porque não credes. Pedis abundantemente para que a vossa alegria se cumpra. Pedi e credes que recebereis o que pedes. Então, apegue-se a isto, diz o profeta. Não deixe. Se for uma promessa da Bíblia e lhe foi revelado que Deus vai dar a você, siga em frente. Foi exatamente assim. Foi revelado que seu Zaqueu ia ser salvo, de modo que ela simplesmente se apegou a tudo isto. A oração da esposa de Zaqueu estava fazendo efeito. Então o profeta, contando esse drama nessa mensagem, Zaqueu então sai para o encontro de Jesus. E a Bíblia fala que Zaqueu era de pequena estatura. Não foi fácil Zaqueu ir ao encontro de Jesus. Muitos problemas, muitas dificuldades o impediu de ir ao encontro de Jesus, de ver Jesus, porque a Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus, porque ele só ouvia a mulher dele falar. Então ele, sendo chefe dos publicanos, o profeta diz: que imagem ele iria transparecer para aquelas pessoas? Então ele vai por ali, tenta de qualquer forma ver Jesus, por ser de pequena estatura não consegue. Então ele vai mais adiante, vê uma figueira brava, e ele disse: Jesus vai passar por aqui. Então eu vou subir nesta figueira, vou ficar vendo ele passar, e o profeta diz: quando ele passar aqui, então eu vou falar umas boas verdades para esse Jesus. E assim Zaqueu fez. Zaqueu foi, o profeta diz, ele pegou uma lata de lixo, colocou ali para subir naquela árvore, conseguiu subir, se assentou entre dois galhos, e o profeta diz: este é o melhor lugar para você se encontrar com Jesus. Quando você se assenta em dois galhos, representando dois caminhos, o teu pensamento e o pensamento de Deus se encontrando. E o profeta diz que Zaqueu ficou ali naquela árvore, puxou alguns galhos e se escondeu para ver Jesus. E nós sempre observamos que o homem sempre está se escondendo de Deus. Desde o princípio da criação. Quando Deus viu a sua criação, qual ele criou, com tudo que ele tinha, viu o homem cair. Então Deus desceu e veio ao encontro da sua criação que havia caído. E quando ele estava no Éden, ali no jardim, caminhando, e ele disse: Adão? Adão estava despido. Adão estava envergonhado. Às vezes nós vemos para o culto até nos sentindo envergonhados daquilo que somos. Adão se escondeu atrás de uma cobertura, o profeta diz. Deus sempre vem, Deus sempre busca o seu filho, a sua filha. Agora 4.000 anos se passaram, irmãos. E Deus não muda, continua o mesmo. Mais uma vez Deus vem buscar aquele que havia se perdido. E ali estava Zaqueu. E o profeta diz: Zaqueu estava ali e pensou: ele não vai me ver aqui.
um homem de negócio se escondendo de Deus. Ele fala isso na mensagem, Ensinamentos de Moisés. E então Jesus vem e para naquele lugar. Sempre há um lugar para cada um de nós quando nos encontramos com Jesus. Jesus parou debaixo da árvore, porque a Bíblia diz, ele havia de passar por ali. Você tem que saber onde ele tem que passar, você tem que saber onde ele está. Jesus disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O corpo é a palavra, a águia é você. Jesus então parou, e Zaqueu agora escondido ali, com aqueles galhos, olhando Jesus, vendo toda aquela cena, aquela multidão, e Jesus para, olha para cima, e quando o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Zaqueu, que olhar foi aquele tão penetrante? E Jesus disse, Zaqueu. Que choque foi para Zaqueu. O profeta diz, Zaqueu se escondeu ali e pensou, ele não vai me ver, ele não me conhece. Mas Jesus olhou para ele, não só conhecia, mas sabia o nome dele, disse, Zaqueu, desce depressa. Jesus te conhece, irmão. Jesus sabe tuas necessidades. Jesus sabe quantos filhos você tem no tabernáculo, quantos filhos estão fora. Jesus sabe daquilo que tu precisa para amanhã. Ele tem um controle de tudo. Zaqueu desce depressa, aquilo foi um choque ao coração de Zaqueu. Ele pensou, como ele sabe meu nome, como ele me conhece. Às vezes tu não é conhecido naquela empresa, naquela rua, naquela escola, mas Deus te conhece. Ninguém sabia quem era Jó, mas o Senhor disse, viste o meu servo Jó. Ninguém sabia quem era Antipas, mas a Bíblia diz, Antipas, minha fiel testemunha. Deus te conhece, Ele me conhece. Ele sabe o que há no fundo do teu coração. Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Porque eu fiquei sabendo aqui nesta cidade, que para eles tu és um ladrão. Tu és um corrupto. Tu és um pecador. Tu és uma pessoa de má fama. Mas aqui eu quero te dizer, desce porque hoje eu vou entrar na tua casa. Muitos de nós não eram dignos. Na minha família talvez havia pessoas melhores. Mas foi você que ele escolheu. Foi você que ele viu desde antes da fundação do mundo. Zaqueu desce, deve ter pulado, né? De tanta alegria. E correu para a casa dele. Que alegria para a esposa de Zaqueu vendo aquela cena. Quando você, o profeta diz nessa mensagem, quando você se encontra com Deus, coisas acontecem. Você faz coisas radicais. Agora Zaqueu não estava preocupado com o que as pessoas iam falar a respeito dele. Agora Zaqueu traz Jesus. E a multidão observa aquilo. Toda Jericó observando aquilo. Olha aí. Isso aí que é profeta. Você sabe para onde ele está indo? Sabe onde ele vai pousar? Sabe onde ele vai almoçar, jantar? Na casa daquele pecador.
Essa era a imagem que Zaqueu tinha, de um pecador. E Satanás, ele vem e pega um filho de Deus e ele muda a imagem. Ele coloca a imagem dele e depois ele zomba de você. Mas você não era filho de Deus, você não é filha de Deus, você não crê nessa mensagem? Olha como você está, olha a sua condição. Isso, já encerrando, me faz lembrar de quando foi pedido a Da Vinci desenhar a imagem de Cristo. Chamaram ele e disse: olha, eu gostaria que você pintasse a imagem de Cristo. Eu queria ver a imagem de Jesus. E Da Vinci então saiu, aceitou o desafio e disse: como vou me inspirar para ter a imagem de Cristo? E ele andou pela cidade, num domingo de manhã, passou em frente a uma igreja. Já estava encerrando a escola dominical. E ali ele viu vários rapazes. Então ele foi em direção a um rapaz, olhou para ele e disse: meu rapaz, permita-me usar a sua imagem para desenhar a imagem de Cristo. Porque eu busquei, e em você eu estou inspirado a desenhar a imagem de Cristo. E ele disse: tudo bem, eu aceito. E Da Vinci foi lá e desenhou a imagem de Cristo. E após desenhar a imagem, ele disse: qual é seu nome, para que eu possa escrever aqui e você depois poder lhe trazer alguma recompensa? O rapaz disse: meu nome é Pietro Pietrolino. E Da Vinci escreveu o nome dele. Anos se passaram. Da Vinci é chamado novamente pelo príncipe, diz: eu te fiz o desafio, pedi que você desenhasse a imagem de Cristo, você trouxe a imagem de Cristo, mas agora eu quero fazer um outro desafio. Eu quero que você me desenhe a imagem do diabo, para que todos possam ver a diferença de Cristo e do diabo. Você consegue fazer isso? Da Vinci disse: é um grande desafio, mas eu aceito o desafio. E ele saiu pela cidade, buscando algo para inspirar ele, para desenhar a imagem do diabo. Então desceu por alguns valados, e andou pelos becos escuros, e então debaixo de uma ponte, ele observou uma criatura no chão, deitado. E então ele chegou para aquela pessoa que estava ali e disse: você me permite eu usar a sua imagem para mim desenhar? Mas ele não disse qual era o desenho. Então a pessoa disse: pois não, eu aceito. Então, pelaquela imagem que ele estava vendo, ele desenha a imagem do diabo. E após desenhar a imagem do diabo, ele pergunta àquele personagem: qual é o seu nome, para que eu possa escrever aqui e depois te dar uma recompensa? Ele disse: meu nome é Pietro Pietrolino. Que choque foi para Da Vinci. Mas esse nome? Mas você não foi o rapaz que há 2 anos atrás eu vim aqui e desenhei a imagem de Cristo? Ele disse: sim, sou eu. E o que aconteceu? Ele disse: o que aconteceu? Que eu comecei a seguir outros conselhos, parei de ouvir o pastor da igreja, parei de obedecer pai e mãe, comecei a andar com meus amigos de escola, comecei a experimentar o primeiro trago, a primeira bebida, e aqui estou hoje, refletindo essa imagem. É assim que o diabo faz. Distorce a imagem de Cristo na tua vida. Mas Deus tem o teu original, Ele sabe a tua essência.
Ele tinha a essência de Zaqueu. E quando ele estava ali na casa de Zaqueu, Zaqueu vendo aquela atmosfera dentro da sua casa, com pessoas diferentes, falando diferente, agindo diferente, não por mais interesse. A atmosfera era totalmente diferente daquelas outras pessoas que viam na sua casa. Então algo tomou conta de Zaqueu. A sua natureza começou a se manifestar. Então Zaqueu olhou para Jesus e disse: Senhor, a partir de hoje, eu vou ser diferente. Eu vou mudar. Eu não vou mais refletir aquela imagem que as pessoas falam lá fora de mim. Se porventura eu enganei alguém, se porventura eu roubei alguém, eu vou devolver tudo 4 vezes mais. Vou mudar, Senhor. Então Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Agora fecha com o que eu queria falar. Jesus completa dizendo: porque Jesus apontou para Zaqueu, porque veja o Senhor apontando para ti nessa noite. Porque esta também pecadora, enganadora, não. Porque este também é filho de Abraão. Você tem uma essência. Você é filho de Abraão. Você é a imagem de Cristo. Deus te conhece. Deus tem o teu original. O diabo tem o negativo. Deus tem o teu original. Deus sabe o que há no teu coração. Por isso continue nessa jornada, irmão e irmã. Não desista. Não olhe para aquilo que as pessoas dizem. Não olhe para aquilo que você é. Olhe para Cristo. E que Deus te abençoe, meu amado.